Boa noite, Alexandre. O nosso grupo das atividades integradoras irá falar sobre áreas doadoras de enxerto ósseo autógeno. Então, vamos falar um pouquinho do que é enxerto. O enxerto ele pode ter vários significados. Na botânica, por exemplo, é uma operação a qual você vai introduzir uma parte de um vegetal no tronco ou no ramo de outro vegetal para que ele consiga se desenvolver. Na agricultura, é parte de uma planta que se enxerta em outra, para que ela também consiga se desenvolver. Mas o que importa para a gente agora é o enxerto na cirurgia, que é a transferência de um tecido, de um órgão ou parte dele para outra parte do mesmo indivíduo ou para outro indivíduo. O enxerto ósseo autógeno é considerado o padrão ouro, porque ele tem as suas propriedades biológicas e a ausência de rejeição. O doador e o receptor são o mesmo indivíduo e ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Então, nós temos as áreas doadoras. Nós temos as áreas doadoras intrabucais, que elas são utilizadas para pequenas e médias perdas ósseas. A desvantagem de usar essas áreas é que elas têm uma quantidade limitada de tecido ósseo. Essas áreas são o túber da maxila e a mandíbula, que abrange a língua oblíqua e o mento. Nós temos também as áreas doadoras extrabucais. Elas são utilizadas para reconstruções maiores. E essas áreas são a crista ilíaca, calota craniana e a fíbula. Olá, Alexandre, tudo bem? Sou a Esther e eu vou falar um pouco sobre os enxertos autógenos. Os enxertos autógenos, eles podem ser divididos em intrabucais e extrabucais. Como o nome já diz, intrabucal, dentro da nossa cavidade oral, extrabucal, fora da nossa cavidade oral. Eu vou falar especificamente dos enxertos intrabucais. Tem alguns enxertos intrabucais que têm a necessidade de ter uma internação hospitalar e que tem uma dificuldade de ambulação e de anestesia geral. E o enxerto que é mais procurado nessa área é o ramo e o corpo da mandíbula, mento, o túber da maxila, entre outros. Apesar de inúmeras vantagens que esses enxertos trazem, alguns autores citam em livros que a maior desvantagem deles é que eles têm maior morbidade do que outros enxertos. E agora a gente vai dar alguns exemplos de enxerto intrabucais. Olá, eu vou falar agora um pouco sobre os enxertos de túber da maxila. Bom, o túber nada mais é do que um osso medular, ou seja, um osso bastante esponjoso que é encontrado na maxila. O acesso cirúrgico a esse osso é de fácil obtenção pela incisão, ao contrário dos demais enxertos intrabucais. Algumas porções desse osso possuem uma espessura semelhante à casca de ovo, e isso facilita muito na remoção dele, que acontece de forma bilateral. A sua regeneração, a regeneração desse osso, acontece de forma parcial e posteriormente. Esse tipo de enxerto é indicado em casos de pequenos e médios defeitos e também em casos de enxerto de concavidade ocasionados pela perda dentária, em pequenas penetrações durante a colocação de implantes e também em cavidades de seio maxilar. A técnica utilizada para fazer a remoção desse túber é utilizada a anestesia terminal infiltrativa posterior e complementar no rebordo e no nervo palatino posterior. É realizada também a incisão pelo retalho total da crista do rebordo e na vestibular. No final, é feita a regularização óssea e a sutura. Falando agora um pouco sobre os riscos e complicações que podem aparecer nessa cirurgia, pode acontecer do profissional tirar um pouco a mais desse osso e isso ocasionar a exposição da cavidade do seio maxilar e da fístula do busto sinusal. Também pode comprometer os dentes remanescentes, pode acontecer a morbidade, pode acontecer a necrose e até mesmo uma necessidade de fazer uma exodontia. Falando um pouco da mandíbula, ela é uma das principais áreas de retirada de enxertos,
porque ela é uma área de fácil acesso, ela tem boa quantidade e qualidade óssea, ela está perto da área que vai receber o enxerto. Não é necessária anestesia geral, nenhum tipo de internação hospitalar. É um procedimento de baixo custo, tem baixa morbidade e ele apresenta menor reabsorção quando comparado a outros enxertos, como por exemplo da crista ilíaca, tíbia e costela. Oi, Alexandre, tudo bem? Aqui é a Caroline e eu vou falar um pouquinho sobre a linha oblíqua. A oblíqua constitui um enxerto essencialmente cortical que se adapta bem a deficiências em espessura, indicado para reconstruções de médios defeitos ósseos, grande quantidade de osso cortical e pouca medula. O osso cortical constitui a parte externa de todas as estruturas esqueléticas, tendo como função fornecer força mecânica e proteção. Medula é mais esponjoso, contém várias trabéculas, ou seja, passa corrente, vasos, nervos. Recomenda-se enxertos do tipo Wiener, sobreposto ao remanescente ósseo, on-lay sobre o rebordo e in-lay dentro de uma cavidade. Cirurgia se assemelha à remoção dos terceiros molares inferiores inclusos. O acesso cirúrgico ao ramo mandibular deve ser determinado após palpação cuidadosa da região para identificar a linha oblíqua. Baixa morbidade e menor número de complicações. O enxerto pode ser triturado ou em forma de bloco e deve ser remodelado, fixado e adaptado da melhor forma ao defeito ósseo. A quantidade de osso tirado da boca é bem pequena, não vai fazer falta. Um pouquinho também dos riscos cirúrgicos e complicações. Quando a lesão do feixe vascular nervoso provoca parestesia, hemorragia e hematomas. Pelo afastamento do tecido, pode ocorrer trauma do nervo lingual. E pode ocorrer também fraturas mandibular ao uso indevido da força durante a remoção do enxerto. O mento ele está entre uma das áreas mais escolhidas pelos profissionais, por ser uma das melhores áreas bucais que oferecem uma boa quantidade e qualidade óssea cortical e medular. O enxerto ele tem forma de semi-arco e ele pode ser usado como enxerto do tipo on-lay e in-lay, e também triturado. A técnica ela consiste em uma anestesia regional bilateral do nervo alveolar inferior, que pode haver também uma complementação anestésica por meio de anestesia terminal infiltrativa no fundo do vestíbulo lingual dos incisivos. A incisão pode ser feita na crista e na papila interdental até o periósteo. Em seguida, desloca-se o retalho até a base da mandíbula. Uma vez que é exposto o tecido ósseo, utiliza-se uma broca trefina, que é adaptada ao contraângulo, que possibilita a remoção de enxerto em forma de tubos, que obtém-se cilindros de osso cortical e medular. E alguns riscos que podem acontecer durante a cirurgia vão ser uma hemorragia, um edema, pode acontecer a parestesia labial ou dental. Parestesia é a paralisação, né? E essa parestesia pode ser definitiva ou temporária. E pode acontecer também a desvitalização da polpa. Outra indicação de escolha é a retirada de blocos corticais e medulares com uma broca de baixa rotação. Após a incisão, ao fazer o descolamento do periósteo e dos tecidos, tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado, porque nessa nossa região a gente tem muitas estruturas vasculonervosas, como por exemplo, os nossos nervos mentonianos, nervos incisivos e alguns ramos da artéria mandibular. Após a exposição desse campo,
Tem que tomar muito cuidado com o ápice das raízes dos nossos dentes caninos e dos nossos dentes incisivos, porque qualquer descuido nessa hora pode colocar em risco a vitalidade dos nossos dentes. E para que isso não aconteça, né, para evitar, os cirurgiões contam com o auxílio de uma radiografia. Agora eu vou falar um pouco sobre os enxertos extrabucais. A escolha das possíveis áreas doadoras para a reconstrução óssea, elas vão depender principalmente do volume ósseo para a reconstrução e também do tipo do defeito do osso. As desvantagens associadas a esta abordagem extrabucal são a necessidade de um segundo sítio cirúrgico, risco de injúrias neurológicas e morbidade pós-operatória. As áreas que são mais indicadas para serem doadoras são a crista ilíaca, a fíbula e a calota craniana. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre essas áreas. Oi, Alexandre, tudo bom? Aqui é a Karine. Vou falar sobre a crista ilíaca, que é uma das áreas doadoras extrabucais. Hoje se utiliza muito esse tipo de enxerto na reconstrução maxilofaciais, devido à sua grande quantidade óssea, que disponibiliza do osso ilíaco. O que acontece? Áreas que necessitam de uma grande quantidade de osso, elas utilizam o enxerto de crista ilíaca. O grande sucesso desse enxerto é a boa incorporação e a sua grande vascularização. Falando esteticamente, a cicatriz que a remoção dessa crista ilíaca causa é bem discreta e o tempo de recuperação no pós-operatório é curto, principalmente em relação à fíbula, que é um tempo maior. Ele é um osso maleável e tem uma desvantagem. A reabsorção óssea ocorre muito rápido, podendo variar de paciente para paciente. Mas uma técnica utilizada é o biomaterial, que contém essa reabsorção. Ele é de uma origem endocondral. A equipe de bucomaxilofacial, ela trabalha juntamente com a equipe de ortopedistas. A cirurgia é feita em ambiente hospitalar, sobre uma anestesia local e uma sedação profunda. A retirada do bloco da crista ilíaca é feita pelo ortopedista. Após a retirada desse bloco, o dentista vai lá e vai esculpir ele para realizar um enxerto. Na hora de colocar, é feita uma incisão um pouco mais para a palatina e coloca-se 2 blocos em forma de L e recobre com o retalho da própria gengiva. Após recobrir esse enxerto, vai ter uma espera ali de 4 a 6 meses, que é o tempo que gasta para ter essa incorporação do enxerto. Depois desse tempo, ele faz outra incisão no mesmo local e retira os parafusos que o dentista usou para fixar esse enxerto no osso. E o enxerto está incorporado. Ali, vamos dizer que o enxerto está pronto e, por exemplo, pode ser usado para implantação de um implante. A área da crista ilíaca que é utilizado na hora do enxerto é a parte anterior superior da crista ilíaca, e a crista ilíaca é uma parte do osso ilíaco. Boa noite a todos. Eu vim falar dos riscos cirúrgicos e complicações. Intrinsecamente, todo procedimento cirúrgico apresenta um certo índice de intercorrência
ou complicações associadas à hemorragia, infecção, peristesias ou distesias. O significado da peristesia é a sensação anormal e desagradável, como dormência, coceira. A distesia é enfraquecimento ou perda de algum do sentido. E falando sobre as intercorrências e o risco, imprudência ou despreparo do cirurgião. O cirurgião ele tem que ter 100% de certeza do que ele está fazendo. Quantidade de osso retirado, podendo causar hemorragia, hematoma, edema, dor. O cirurgião ele tem que saber a quantidade exata de osso tirado daquele local. Ruptura do nervo lateral femoral cutâneo, o que provoca peristesia parcial ou definitiva da porção lateral da coxa e dificuldade no caminhar. É normal, após a cirurgia, o paciente ficar com uma certa dificuldade em deambular. Então, é normal. Extensões da remoção e algumas vezes a própria estrutura anatômica do paciente. O enxerto autógeno da calota craniana é adequado para as reconstruções dos processos alveolares atróficos e tem como suas vantagens uma menor dor pós-operatória, que não sente tanta dor igual as outras cirurgias, após a cirurgia, né? E demanda menos tempo hospitalizado, não é igual às outras cirurgias que tem que ficar dias pós dias lá. E uma melhor qualidade óssea. E também é muito importante pela estética, porque não é uma cicatriz que fica à mostra, que fica forte. E essa técnica, ela é segura porque ninguém que fez essa cirurgia relatou alguma complicação neurológica. Os métodos utilizados nessa cirurgia, eles lavam a cabeça da pessoa com gluconato de clorexidina a 4%. E o paciente é anestesiado e entubado. E a sua cabeça é confeccionada para frente por compressas. E a incisão acontece na região parietal direita da cabeça. Olá, Alexandre, aqui é a Camila Costa e eu vou falar sobre o enxerto com a fíbula. Existem diversas áreas doadoras para o enxerto ósseo autogêneo e uma dessas áreas é a fíbula. E em caso de escolha de reconstrução com ela, a técnica utilizada para a retirada do enxerto, né, do osso, envolve a abertura de todos os compartimentos da perna. E esse tipo de enxerto tem sido considerado uma ótima opção devido às suas altas propriedades osteogênicas, osteoindutivas e osteocondutivas, que podem estimular a formação do osso em tecidos moles e a regeneração óssea. O retalho osteocutâneo livre de fíbula é a primeira escolha como procedimento na reconstrução dos grandes efeitos mandibulares, principalmente na porção anterior da mandíbula. A fíbula tem de 20 a 30 centímetros de comprimento útil, dependendo do indivíduo, sendo suficiente para a reconstrução de qualquer defeito mandibular, sendo o osso vascularizado mais longo disponível para a reconstrução. Possui o maior pedículo para a realização do enxerto vascularizado, viabilizados por vasos cervicais, e tem sido utilizado com grande frequência na reconstrução primária, no tratamento de perdas ósseas decorrentes de causas pós-traumáticas, tumorais e infeccionais. A utilização da fíbula garante melhor resultado estético funcional em regiões da hemimandibulectomia parcial. Essa explicação se dá pelo fato da fíbula ser um osso longo e cuja sua principal função será a inserção muscular potente, assim como os músculos mastigadores. Além disso, a fíbula apresenta uma morfologia espacial compatível com as regiões do corpo e ramo da mandíbula. As reconstruções mandibulares apresentam
maior índice de complicação quando comparadas a outros locais a serem reconstituídos. Essas complicações aumentam consideravelmente em pacientes que apresentam neuroplasias malignas e que estejam passando por um tratamento oncológico, podendo influenciar negativamente na manutenção de retalhos vascularizados. De fato, esse procedimento apresenta riscos no pré, no trans e no pós-operatório. Contudo, se for estabelecida uma rotina de protocolos, os riscos diminuem muito, baseado no sucesso de casos científicos. É padrão ouro para as reconstruções de mandíbula, pois a estabilidade a longo prazo é excelente, assim como a possibilidade de reabilitação protética sobre o implante. Mas, infelizmente, só em Curitiba, aqui no Brasil, que apresenta um tratamento pelo SUS. E mesmo apresentando esse tratamento, são vagas limitadas. Então, de acordo com o nosso trabalho, a gente considera que os enxertos ósseos autógenos, na maioria dos casos, eles representam o melhor método de reparação de defeitos ósseos. Para as grandes reconstruções de maxila, são indicados os enxertos de calota craniana e crista ilíaca. E para reparações de pequeno e médio porte, os enxertos intrabucais têm demonstrado grande sucesso. Além disso, a área doadora que você vai escolher para ser feito o enxerto, ela vai depender da experiência e da habilidade do cirurgião e a característica que a região que vai receber o enxerto possui. Então é isso, obrigada.